Bem, colegas do BBI Bate-Bola Imobiliário, hoje a gente vai estar falando sobre previsão orçamentária condominial. Nós estamos aqui com muito prazer recebendo o Dr. Rafael Viana, o Dr. Claudinei Palanque, que trabalham nessa área de condomínio, nessa área condominial, e vão estar trazendo um pouco do conhecimento deles nessa área de previsão orçamentária dentro do condomínio. Gostaria de saber, Dr. Rafael, dentro da sua experiência, o que mais chama atenção nesse tema e quais os cuidados que você tem que ter para ter uma gestão e uma previsão dentro dessa gestão de condomínio? Correto. Agradecer primeiramente o convite a todos. Espero que aproveitem bem o vídeo. Primeira mensagem que a gente pode passar com relação à previsão orçamentária em condomínio é que cada condomínio tem sua vida condominial. E o que isso quer dizer? Basicamente você não pode querer comparar uma previsão orçamentária, que isso vai corresponder a uma taxa ordinária condominial, com a realidade de outro condomínio que aparentemente é semelhante ao seu. Cada condomínio tem sua vida e, consequentemente, tem que ter a sua própria previsão orçamentária. Dentro da previsão orçamentária, você, principalmente o síndico, ele precisa ter o seguinte cuidado, de verificar exatamente quais são todos os aspectos necessários para encaixar a sua despesa anual, né? E, consequentemente, isso vai dividir por 12, que é a previsão do ano, e depois dividir pelo número de unidades do seu condomínio. E aí você vai chegar na sua taxa ordinária. Importante observar o quê? Todas as questões de manutenção do condomínio, equipamentos, né? O custo com o pessoal, se essa contratação do seu condomínio ela é orgânica, né? Ou seja, funcionário contratado pelo próprio condomínio, ou se ela é terceirizada, quanto isso vai custar, né? Questão de seguro, que são os aspectos legais que a própria lei prevê, toda obrigação de contrato nesse sentido. E também pequenos reparos, né, que você tem dentro do condomínio. Uma troca de luz, troca de pequenos equipamentos. Então tudo isso é muito importante na verificação. E a partir disso você vai ter uma base, né, e vai chegar dentro desse valor. Então é muito importante a previsão orçamentária em condomínio. Sem ela, o condomínio não vive. Eu digo que é o coração do condomínio, né? E até para poder ter um respaldo de alguns imprevistos que possam acontecer naquele período. E dentro desse próprio imprevisto, você tem que levar em consideração também a própria inadimplência, porque há um percentual de inadimplência em todo o condomínio, isso é natural. E dentro desse contexto você também precisa levar em consideração isso, fazer o cálculo considerando um percentual de inadimplência. Se você não considerar, você vai fazer um cálculo exato e esse valor exato efetivamente não vai cobrir as despesas ordinárias mensais e, consequentemente, anual. E a gente bateu um papo antes de começar aqui, né, Dr. Palanque, e trouxe também à tona a questão do reflexo trabalhista, porque eu, inclusive, já não na questão de escritório, nada, mas através de amigos, vim trazer uma questão que o condomínio deles não previram essa questão trabalhista e depois não tinha como arcar com isso daí. Só para complementar o gancho dele, eu sempre digo o seguinte, que em matéria de gestão, de administração, você tem que se concentrar em 3 pilares: planejamento, controle e execução. Se você não tiver um bom planejamento, você não vai conseguir ter um bom controle e automaticamente você não vai conseguir executar. Então, o nome já diz, é previsão, então não é um acerto, porque a vida condominial ela é volátil, você não sabe o que pode acontecer daqui a 6 meses, daqui a 4 meses, então por isso que você prevê dentro de um determinado período, e esse período é um ano, é um tempo mínimo, o que o condomínio precisa para viver. Né? Então as pessoas às vezes elas confundem muito, né? Elas imaginam assim, eu pago o condomínio. Você paga o condomínio, é como se fosse a sua casa, você precisa manter o seu imóvel, você precisa manter a sua estrutura de vida. E o condomínio é a mesma coisa, só que em vez de você morar sozinho, você mora com várias pessoas.
né? Então, por isso que você não pode confundir taxa de condomínio com relação de consumo. São duas situações absolutamente distintas. Dentro desse aspecto, só um adendo, é aquela ideia também de que, assim, eu prefiro o condomínio barato, então, né? Aí... Que é um outro perigo. Por quê? Porque, como ele bem disse, cada condomínio ele tem uma necessidade, ele tem uma exigência. Então, se você vive num condomínio, o que você quer para o seu condomínio? Você quer portaria 24 horas? Você quer zeladoria? Você quer quantos na equipe de limpeza? Se ele tem piscina, você quer quantos piscineiros? Então, tudo depende do que você quer. E esse depende do que você quer tem um custo, obviamente. Então você tem que balancear. E o depende do que você quer depende dos outros também. Sim, né? Então eu não gosto muito de trabalhar nesse conceito do barato. Primeiro que eu falei conceito, mas eu não considero como isso conceito. É uma ideia que se coloca de que o barato é sempre melhor. Não, barato ali, pega mais barato. Não, eu acho que custo é importante, mas você tem que definir custo com qualidade. Porque custo sem qualidade, o reflexo futuro é pior. Então, a previsão orçamentária, ela tem que ter tecnicidade para você poder elaborar. E aí só a experiência, a vivência e o conhecimento de quem está na área para poder apresentar algo palpável. Então a gente tem já há muitos anos nisso, você consegue formatar o que é interessante, o que não é interessante, você já consegue visualizar o que vai dar problema, o que não vai dar problema. Benéfico para todo mundo. Porque assim, a dinâmica de gestão, nossa, é assim, um simples lema. Não administramos problemas. Exatamente, entregamos o resultado. Exatamente, entregamos o resultado. Então, assim, se você não cria uma previsão orçamentária correta, você vai trazer todas essas questões, porque você não planejou corretamente, como o Dr. Planante falou. Aí você não vai ter um conjunto correto. Você vai executar o quê? Aí você só vai administrar o problema, porque você já está com todas essas falhas desde o início, que é a previsão orçamentária. Então a gente não tem a visão é essa, você precisa fechar corretamente. Tem que ter ali, não é como ele falou, não pode ser exato, porque senão é tudo muito volátil o condomínio. Uma hora pode acontecer, por exemplo, você tem a previsão, por isso que a previsão tem que ser muito boa, que um mês você tem um gasto maior daquilo que você previu. Porque aconteceu. Que suplanta, inclusive, até o fundo de reserva. Exatamente, às vezes acontece. Até o que eu coloquei a questão trabalhista, desoneração muito grande que o próprio fundo. Esse é um tema interessante, que inclusive ele pode ser abordado de forma isolada, porque ele é um tema longo. É longo. Mas eu fiz um estudo prático sobre isso, das vantagens e desvantagens de se ter uma contratação orgânica e uma contratação terceirizada. Então, às vezes você traz para as pessoas e a maioria dos condôminos eles não querem entender pelo simples fato de focar só na questão de quanto vai ficar a taxa. E o reflexo depois é pior, porque daí não se entrega aquilo que ele quer, e aí por trás disso, o resultado disso é o quê? Reclamações. Mas aí você complementa para ele, mas você estava lá, foi explicado, foi explanado, foi falado, tratado, foi dito qual seria o resultado. Então não adianta cobrar. Então, o que eu falo para as pessoas? Vir com a mente aberta para entender o que é uma previsão e por que se apresenta aquilo. Por isso que você contrata profissionais, né? Que você confia no gabarito deles, na ideia que eles trazem da experiência de anos de trabalho. E até o que ele estava falando, é muito fácil chegar no condomínio e ver tudo funcionando, e eu até elogiava o trabalho de vocês, porque é um trabalho que tem que ser mesmo um profissional, que envolve muita coisa por trás, inclusive as questões jurídicas que vão por trás que ninguém vê, e onde vocês também, que são qualificados para isso, estão preocupados não só com o resultado, mas com o resguardo jurídico por trás de tudo isso. É um conjunto, né? Porque você tem a necessidade da parte da gestão, que é o que a gente está falando aqui, da questão da previsão orçamentária, mas dentro disso a contabilidade, aí você tem a questão fiscal, regularidade do condomínio, aí você tem o aspecto jurídico, em todos os aspectos. Contratual, trabalhista. Contratual, a questão de questão da regularidade assemblear para que isso surta efeitos, né, corretos para o condomínio, principalmente se tratando de taxa ordinária ou extraordinária, tem que ter o rito correto, porque senão o condomínio não consegue executar para poder receber daquele condomínio inadimplente. E isso é importante porque, dentro desse aspecto que você está falando, doutor,
O CPC, com a sua reforma, ele trouxe uma celeridade da cobrança da taxa condominial. Antes da mudança, nós tínhamos duas fases, ação de cobrança e execução. Hoje não, hoje o título é executivo. Mas para você formar esse título, você tem que ter alguns requisitos legais. E dentro desses requisitos legais é a formatação da taxa condominiária ordinária. Que está dentro da previsão orçamentária. Está dentro da previsão orçamentária. Tá vendo como uma coisa puxa a outra? Então, não é simplesmente quanto vai ser, como é que vai custar, não. Você tem que seguir esses requisitos legais. Essa previsão orçamentária, ela é levada à votação também? Não, quem decide é a Assembleia, é a assemblear. São os condôminos. Exatamente, ela vincula todos. Mas aí você tem todo um estudo, né, anterior da necessidade do condomínio, que é o que o doutor colocou também. Você tem um estudo prévio, então isso é muito importante. Se é síndico profissional, ele precisa ir no condomínio. Existe um convite. A gente gostaria que você assumisse o condomínio. Então ele precisa ir lá antes, estudar o condomínio, conhecer toda a estrutura, para ele trabalhar um plano orçamentário correto, uma previsão orçamentária correta, para aí sim apresentar na Assembleia. Vou dar um exemplo. Nós fomos convocados, né, chamados por uma construtora daqui da cidade para fazer a implantação de um empreendimento. Nós fomos lá. Eu e o Dr. Palante fomos lá, andamos o condomínio inteiro, levamos 4 previsões orçamentárias. 4. Fizemos 4 previsões. Para quê? Para que justamente os condôminos escolhessem. Dentro de 4 possibilidades, qual vocês querem? Dentro desse contexto. E outra, e há um detalhe importante a destacar. Nós explicamos cada ponto. Né? As vantagens e vantagens de cada previsão orçamentária. Então, tudo de forma técnica. Não é uma coisa que você chega e... Não, a gente explica, isso é mais vantajoso, a experiência diz isso, a regra diz isso. Então, aí você passa para que eles votem. Porque então, muito erro que acontece na questão lá do orgânico. Não se faz na previsão orçamentária o passivo trabalhista. Tem que ter. Porque é necessário. Mesmo que seja um percentual pequeno, é necessário ter. Há algumas convenções que prevêem, mas a maioria não. Então, o síndico tem que ter essa atenção, junto com a administradora. Eles precisam ter essa análise. Você vê como é um mundo grande. Então, além da previsão, você tem que olhar a convenção, você também poder fazer a previsão, porque lá na convenção, às vezes, está descrito certos aspectos que você tem que introduzir na previsão orçamentária. Porque se você deixar, você está deixando de cumprir a convenção condominial. E isso é interessante porque é o que a gente já falou, as pessoas não veem isso tudo por trás, e muitas vezes fica apontando o dedo e criticando só, mas não vê todo o aparato, inclusive o aparato jurídico que tem por trás. Não, é trabalhoso. O condomínio hoje ele deixou de ser uma coisa amadora e hoje é uma questão que envolve profissionais, inclusive a tecnologia de informação, de dados, ela tem apertado mais ainda. Então, você tem as questões tributárias, inscrição municipal, recolhimento de ISS, Receita Federal, Ministério do Trabalho. Então, você tem uma série de questões que envolvem profissionalismo. Só amadorismo não dá. Mas é um tema assim que... eu ia falar isso, não só o tema da previsão orçamentária, mas o tema condominial. É longo. Muito extenso e com certeza a gente vai estar tendo a oportunidade estaremos sempre à disposição. Mais um papo a respeito disso. Eu queria agradecer imensamente, foi um prazer poder estar aprendendo com vocês aqui e queria abrir o espaço, se vocês quiserem fazer alguma colocação final eu acho destacar a relevância do trabalho que vocês têm feito, de levar a informação, né? Nós não viemos aqui para dizer que somos os donos da verdade, né? Obviamente, mas a nossa intenção é trazer de uma forma simples, clara, né? Como que funciona, né? Sem dizer que isso é uma verdade ou não, porque é um ramo muito subjetivo, obviamente, cabe demais considerações, mas o plano, a ideia principal é essa. E como vocês falaram, cada condomínio tem o seu perfil. Então, mais uma vez, obrigado, doutor Rafael. Obrigado. Foi um prazer. A gente também acaba aprendendo, né? O legal de fazer é que a gente aprende e a intenção é exatamente essa que você falou, levar a informação. Nós somos donos da verdade, a gente não tem interesse de esgotar a matéria, de forma mas trazer a experiência prática de vocês
e encurtar caminho para quem precisar seguir isso aí. Se você gostou, vá lá, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva, que a gente vai estar sempre trazendo novas informações sobre os diversos temas pertinentes ao direito imobiliário. Obrigado.